estamos aqui, quem somos, de onde viemos. Eu, como cidadã gasparense, sempre me questiono, há quanto tempo existem famílias negras em Gaspar? Onde essas famílias viveram? E no que as famílias trabalhavam em sua época? Eu sou a professora Leda Maria Batista, eu trabalho no Arquivo Histórico Documental Leopoldo Jorge Teodoro Schmaus, da cidade de Gaspar, e estou nesse momento colaborando com o trabalho de pesquisa empreendido em Gaspar pelo Movimento Afro Raízes do Vale. Eu venho apresentar alguns dados coletados durante uma pesquisa que realizei há 30 anos atrás sobre a solicitação das empresas do Grupo Lince para a Fundação Frei Godofredo da época. Por que é tão difícil encontrar informações sobre a escravidão no município de Gaspar? Eu tive pouco contato e trabalhei muito pouco a questão dos escravos negros de Gaspar. O tempo foi escasso e a urgência em levantar belgas, vicentistas, açorianos, alemães, italianos e a trajetória de Gaspar até a década de 1930 fez com que a questão dos escravos, que era uma questão mais antiga, ficasse um pouco prejudicada em termos de pesquisa. A história da escravidão do Brasil inicia ainda no período pós-Pedro Álvares Cabral, com a exploração dos recursos naturais de nosso solo. A princípio, os índios tupis-guaranis foram escravizados e serviram como mão de obra básica para a exploração do pau-brasil e dos minerais encontrados nas terras brasileiras. Mais tarde, com a produção agrícola de café, cana-de-açúcar, milho, mandioca, o negro passou a integrar ou a fazer parte da mão de obra básica dos serviços de agricultura e produção agrícola do Brasil colonial. Procurando conhecer um pouquinho mais dos meus antepassados, encontrei aqui no município de Gaspar o livro da autora Leda Maria Batista, Simplesmente Gaspar. Gaspar passou, então, a partir de 1825, a contar com algumas fazendas de real importância histórica e com significativa importância no movimento de escravos africanos. Em nossas pesquisas históricas, nos focamos principalmente na história de Gaspar, desde o nativo até 1930. Continuo a me questionar. Aconteceu escravidão em Gaspar? Onde? No jornal Cruzeiro do Vale, do dia 28 de maio de 2021, encontramos uma matéria que relata sobre a escravidão em Gaspar. E na matéria fala o seguinte, que a maioria dos escravos viviam em senzalas, no trabalho agrícola e exploração da terra. Outros escravos viviam em Casa Grande, em serviços domésticos. Neste período, encontramos, até agora, 5 fazendas com a presença de escravos, com senzala e mão de obra do sistema escravocrata brasileiro. Fazenda Flores, que situava-se onde é hoje a Foz do Ribeirão das Canas, no Poço Grande, na margem direita. Na margem esquerda, tínhamos a fazenda de outros de origem portuguesa, que foram os Freitas da Silva. Ainda na margem direita, rumando ou extremando com a fazenda do Flores, nós tivemos o fazendeiro da família Quintino, que então tinha as terras que vão atualmente do Olho Grande até a Praia do Gravatá. Do lado oeste de Gaspar, outra fazenda marcou sua época e ainda persiste na propriedade dos herdeiros de então. É a fazenda de Polidoro Dias de Moura. Em todas essas fazendas houve
houve o trabalho escravo desde as primeiras décadas do século XIX até a chegada dos anos 1900. Será que existe descendentes de escravos em Gaspar? E estes, onde vivem? Temos hoje uma rua que se chama no Pocinho, que se chama Rua da Conceição, onde aquelas terras ali foram doadas aos descendentes de um dos escravos da fazenda do coronel José Henrique Flores. Também encontramos algumas famílias de descendentes africanos que trabalharam anteriormente nas fazendas da margem esquerda do rio. É também sabido que na região de Belchor Baixo, quase divisa com Blumenau, também viveram ali algumas famílias de descendentes dos escravos da fazenda da região. Houve atos desumanos com esses escravizados? Como pesquisadora, eu acredito que deva ter havido algum exagero, algum ato de desumanidade nesta época aqui em Gaspar. Entretanto, não posso declarar porque não encontrei resquícios dessa realidade aqui em Gaspar. Será que existem memórias da escravidão em Gaspar? Por uma questão ética, eu vou omitir os nomes, os endereços e as características peculiares das famílias que irei relatar os fatos. Então, um dos netos de um dos escravos que trabalhou numa das fazendas de Gaspar relatou que o seu avô sempre contava ao seu pai, então ele não foi uma testemunha ouvinte, ele foi repassado através das memórias que o pai passou, de que o seu avô tinha sido um escravo da fazenda e que tinha duas funções bem definidas, mas que se interlaçavam e eram trabalhadas sempre. Era a questão do trabalho com a madeira, serragem em madeira e exportação dessa madeira, que lhe agradava muito. Ele gostava bastante desse tipo de trabalho. E o outro trabalho, que era o de reprodutor da fazenda, para aumentar o número de escravos sadios, fortes e aptos para o trabalho, é que lhe deixava muito contrariado. Ele achava essa função desrespeitosa, pecaminosa e antifamiliar. É uma família que tem, ainda nos dias de hoje, uma tradição familiar bem significativa em termos de cuidados, de fidelidade e de religiosidade. Então, esse foi um depoimento assim, muito claro e que custou um pouco até para o neto contar essa questão, né? Mas ele se sentiu à vontade e então, para os gasparenses de hoje terem uma noção de como poderia ser, não sei se em todas, mas aconteceu com esse escravo aqui em Gaspar. Ele começou a trabalhar aqui mais ou menos na época de 1840, tá? Ele chegou criança com seus pais e por volta de 1840 ele era um homem adulto, né? Por outro lado, eu também pude entrevistar uma pessoa neta também, ou neto também de um proprietário senhor dos escravos, o dono da propriedade, o dono da fazenda. E ela me disse o seguinte, ou ele me disse o seguinte, eu tive muito pouco contato com meu avô. O meu avô era um homem de negócios e de política. Então ele vivia muito fora de casa, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, vivia em Itajaí, em Blumenau e também na freguesia do Gaspar. Ela falou assim, essa pessoa era maior de 90 anos, então ela conhecia Gaspar ainda pela expressão freguesia do Gaspar. Então, do avô conhecia muito pouco. Sabia que era um político muito famoso, muito amigo de D. Pedro II,
tanto que na frente da sua casa havia uma alameda com palmeiras imperiais, o símbolo do partido do imperador. Por outro lado, ela lembrou também que ela, quando criança, gostava muito de vir na casa da avó ou dos avós em Gaspar, porque ela gostava muito de brincar com as crianças das negras que atendiam a casa do seu avô. Essas foram palavras textuais. Disse também que a avó detestava todos os escravos e que ela sabia que debaixo do travesseiro da avó estava sempre uma arma para a defesa caso alguém fosse lhe importunar. E que a avó preferia muito estar na casa dos filhos do que estar na casa da sua fazenda, porque na casa dos filhos não havia escravos, não havia mais escravos. Então ela gostava muito de se ausentar da casa da fazenda. São dois depoimentos que custaram às pessoas que me confidenciaram. Eu senti que não estavam constrangidas, mas estavam querendo contribuir com a história dos seus antepassados também, né?